Ok, galerinha. Olha só, a roupagem do PL nosso de matemática, que era educação matemática, educação financeira, desculpa, houve uma modificação, certo? E a partir de agora a gente vai estudar o que? A matemática financeira, tá bom? Matemática financeira. Então vocês na terceira série, vocês já começaram a estudar matemática financeira no segundo bimestre em álgebra, certo? Então a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais aí do que a matemática financeira, um pouco mais voltada aí para o dia a dia de vocês. Então eu, Gustavo e a Poliana, a gente vai trabalhar dessa forma com vocês aqui. Então, na aula de hoje, que é introdutória, vou falar um pouquinho sobre conceitos básicos, cálculos básicos da matemática financeira. Então, ela vai ser é uma área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo. O que é isso? Ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do passar de um tempo. Então, a gente vai falar assim, matemática financeira, a gente está falando de dinheiro. É uma área da matemática aplicada, certo? Que estuda diversas operações ligadas ao dia a dia de vocês. É interessante estudar isso para coisas básicas do seu dia a dia, para aplicações financeiras, empréstimos, renegociar alguma dívida, ou para tarefas simples, como você calcular um desconto de um determinado produto aí. Então, matemática financeira, ela é aplicada no seu dia a dia, dá para você trabalhar com ela, você trabalha com ela no seu cotidiano, com certeza, bem. Então, vamos lá, para os conceitos básicos daqui. Você vai escutar bem esses termos aqui. Capital. Então, o que é o capital? Representa o valor do dinheiro no momento atual. Este valor pode ser um investimento, dívida ou empréstimo. Então, é o que eu falava com vocês lá na aula, o valor inicial, beleza? Vai ser o valor inicial. O primeiro valor, o valor inicial, antes de sofrer um desconto, antes de ter um aumento, antes de você pagar uns juros, antes de ter um rendimento. Então, o valor inicial é chamado de capital. Os juros representam os valores obtidos da remuneração de um capital. Os juros representam, por exemplo, o custo do dinheiro tomado emprestado. Ele também pode ser obtido pelo retorno de uma aplicação ou ainda pela diferença entre o valor à vista e o prazo de uma transação comercial. Então, como assim, pessoal? Suponha que você tem lá um valor de qualquer objeto lá que custa lá R$ 56. O cara falou assim, não, se você pagar à vista, você vai pagar R$ 50. Ele te deu um desconto, certo? Então, supõe-se aqui que na verdade ele poderia vender por R$ 50 para você e está te dando um prazo, você está pagando um juros. O que você está pagando a mais aqui seria o juro de R$ 6, certo? Se você aplicar um valor qualquer lá, certo? Depois de um determinado momento, você não vai resgatar lá na sua conta, não vai ter só o valor que você aplicou. Vai ter o valor que você aplicou e algo a mais, certo? O que rendeu a mais. É os juros. A mesma coisa que você pegar um dinheiro emprestado, certo? Se você pega um valor emprestado aí, certo? Vai pagar aí com 35 meses. Você não vai pagar somente o valor, não vai dividir. O cara não vai te dar esse dinheiro de graça. Ele vai cobrar algo para você. Isso é chamado do quê? De juros. O que você está pagando a mais, certo? O que você está recebendo a mais, isso tudo aí a gente chama de quê? De juros, tá bom? Montante. O montante corresponde ao valor futuro, ou seja, é o capital mais os juros acrescidos desse valor. Como assim? Como eu falei para você lá, se você aplica lá R$ 100, depois de um determinado momento, rendeu uns juros de R$ 20. Você não vai resgatar só R$ 20. Você tem aqui o que você aplicou, que foi quanto? 100 mais o 20. Você tem lá quanto? R$ 120. Isso é montante. Então, montante é o valor total. Também serve a mesma coisa para a dívida. Se você pegou R$ 100 emprestado, certo? Mas depois de um determinado prazo, a pessoa cobrou R$ 20 de juros para você. Você vai pagar quanto? R$ 120 para ele. Não vai devolver somente os R$ 100, certo? Com o prazo que ele te deu. Sobre esses prazos e tudo mais, a gente vai trabalhar dentro
da ideia de juros simples, juro composto, tudo mais que a gente já viu um pouquinho aí com vocês. Taxa de juro, que a gente chama de I, é o percentual do custo ou a remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, certo? Que pode ser, por exemplo, dia, mês ou ano. É como eu falei, isso tem que ficar sempre ligado, certo, a esse prazo. Porque se eu tenho uma taxa de juro ao mês, o tempo também tem que dar ao mês. Se tivesse ao ano, o tempo teria que estar em ano. Isso a gente vai falar um pouquinho com mais propriedade quando a gente for trabalhar isso aí. Mas então a taxa aqui de juros, que é o I, certo? É o percentual, vai ser dado em porcentagem. 2%, 4%, 0,5%, depende aí do que a gente for trabalhar. Então, como vai trabalhar com porcentagem, vou falar aqui um pouquinho de porcentagem para vocês. O que é interessante você lembrar de porcentagem? Se eu tenho aqui 5%, essa porcentagem pode ser representada por fração, 5 sobre 100, ou por número decimal, 5 dividido por 100, 0,05, certo? Então, para você calcular a porcentagem de alguma coisa, supondo 5% de 30, certo? Você pode colocar 5 sobre 100 vezes 30, seria aqui multiplicação direta, 150 sobre 100, que daria 1,5, ou você poderia calcular 0,5 vezes 30, que também daria 1,5. Você também poderia calcular aqui por regra de 3, não é isso? O 30 é 100%. X seria 5%. Então, para calcular a porcentagem, a gente tem vários caminhos que você pode seguir aqui, né? Então, ficaria aqui 100x 150. Vai passar dividindo, vai dar 1,5 também. Então, porcentagem, você já tem esse conhecimento. Pessoal, e porcentagem, cara, eu fico assim, impressionado. Caem exercícios básicos de porcentagem, certo? Em provas até de Enem, que boa parte dos alunos erram. Nessas provas externas que a gente faz aí, certo? Do Estado, tanto do governo federal também, o porcentagem tem um índice de erro gigantesco. Gigantesco. E por último, vou falar hoje aqui só uma aula introdutória sobre variação percentual, certo? É outro conceito associado à porcentagem. E o que vem a ser, né, variação percentual? É a variação das taxas percentuais de acréscimo ou decréscimo. O que é isso, Fabinho? Como fala, o português aí, ele traga a matemática, tem hora. Mas, olha só, um exemplo aqui. No início do mês, o preço do quilo de carne era de R$25. No final do mês, a carne era vendida por R$28. Então, houve um aumento, houve uma variação, certo? Assim, podemos concluir que houve uma variação percentual relacionada ao aumento desse produto. Podemos constatar que o aumento foi de quantos? R$3? De 25 reais passou para R$28. Então, o aumento foi de R$3. Esses R$3 corresponde a qual porcentagem do valor inicial? Então, você vai pegar o 3, certo? Sobre o valor inicial, que é 25. Você pega 3 por 25. Como você faz isso aqui, pessoal? Você vai dividir, é uma divisão. 3 dividido por 25. Não dá para dividir. Completo com o zero. Então, você coloquei um zero aqui, 30 dividido por 25. Dá 1, que dá 25. Sobram 5. 5 não dá, desce um zero. O primeiro zero seria vírgula, então não faz nada. 50 dividido por 25 dá 2. Deu 0,12, certo? Para colocar em porcentagem, que eu estou falando de variação percentual, você multiplica por 100. 0,12 multiplicado por 100
12%. Sendo assim, a gente conclui que a variação percentual do preço da carne foi de 12%. É como você escuta aí no jornal, certo? Que a inflação do mês ficou tanto, tudo mais. O que pesou na inflação foi o preço da gasolina, foi o preço da carne. Então é isso que você tem que pegar. Você pega o quê? O valor final, que ele está, no caso aqui, com aumento, que foi R$ 28, e o valor inicial. Faz a subtração, vê de quanto foi esse aumento, nesse caso foi de R$ 3, e divide pelo valor inicial. Assim você consegue achar essa variação percentual. Belezinha, pessoal? Então, essa aula introdutória, certo? Do que é matemática financeira, certo? Já um pouco mais aplicada, vai ser um pouco diferente do que a gente trabalhou aí na álgebra. A gente vai procurar trabalhar com exercícios um pouco mais ligados ao cotidiano seu, certo? Para estar dentro aí de uma prática da matemática para vocês. Abraço, até algumas aulas aí que vão ser divididas, tá? Com a Gustavo e a Poliana.